Fala galera, muito boa noite a todos vocês aí em todo o Brasil. Espero que não caia o sinal. Estou aqui entrando no avião, embarcando aqui em Belém do Pará, indo para Fortaleza. Puxar 3 dicas rápidas aqui de dentro do avião para a galera concurseira. Se vocês puderem, segurem um pouquinho as mensagens aí para não travar a transmissão. Já estou aqui, ó, entrando no avião, entrando na aeronave. Deixa só eu entrar aqui. Vou pedir pra galera segurar as mensagens aí, tá certo? Boa noite, tudo bem? Pra gente puxar aqui 3 dicas rápidas: direito tributário, direito constitucional e direito administrativo, beleza, galera? Bom, vamos lá. Eu vou começar com vocês com a dica rápida de direito tributário. E essa dica vai ser o nosso tema de número 26. Tô na 11 Charlie aqui, não é? Só um segundo, moçada. Só um segundo, galera. Guardar minha mala. Consegue encaixar por cima. Só um segundo, pessoal. Você foi melhor que eu, hein? Bom, galera, já tô a bordo aqui da aeronave. A gente vai começar agora com o tema de número 26. Direito tributário. Anotem aí, por favor. Imunidade do ITR. Imunidade do ITR para pequenos camponeses. Imunidade do ITR para pequenos camponeses. Galera do Amo Direito, beijo para vocês do Amo Direito. Tô chegando em Fortaleza já, 2h30 da manhã eu tô posando aí em Fortaleza. Então, professor Kleber Barros, um beijo. Vou pedir a galera para segurar as mensagens aí, segura um pouquinho as mensagens. Quem puder, toca o dedo aqui nos coraçõezinhos e convida os seguidores. Agora, se vocês puderem, segurem as mensagens, tá certo? Vamos fazer essa live bacana aqui, sem comentários, ok? Pra gente bater um papo bem bacana agora aqui, sem comentários. Galera, só convidando os seguidores, pessoal aí seguindo o Amo Direito, e vamos lá. O tema 26 é imunidade do ITR para pequenos camponeses, tudo bem? Moçada, é o seguinte, a Constituição proíbe a incidência do ITR quando certa pessoa é proprietária de um imóvel rural da dimensão de pequena gleba de terra e esse imóvel é o único imóvel que aquela pessoa possui, não sendo ela possuidora de qualquer outro imóvel. Se cai na sua prova uma questão em que o enunciado narra que José Maria é um pequeno camponês que tem uma única terra, e essa terra é uma pequena gleba de terra. Uma pequena gleba de terra e é o único imóvel que essa pessoa tem. Esse imóvel rural de pequena gleba de terra, quando é o único imóvel daquela pessoa, se ela não tiver nenhum outro, ele é imune à incidência do ITR. E qual é a pegadinha que eu queria compartilhar com vocês nesse tema aqui? Prestem atenção. Para que caiba o direito de gozo da imunidade tributária, é imprescindível que essa pessoa, esse pequeno camponês, só tenha um imóvel no conceito, na mensuração de pequena gleba de terra. Mas existem algumas situações interessantes em que algumas pessoas têm 2 ou mais imóveis que, quando somados, não passam de pequena gleba. Aí vem a pergunta: seria possível cobrar o ITR quando uma pessoa que possui 2 ou mais imóveis, tem nada a ver com 250 metros quadrados, por favor, uma pessoa que possui 2 ou mais imóveis que na soma não passam do conceito de pequena gleba de terra, seria possível cobrar o ITR? Então prestem atenção, meu amigo Glauber e a galera toda, preste atenção. A Constituição só concede a imunidade tributária se aquele proprietário do imóvel rural só tiver aquele imóvel, o único imóvel de pequena gleba. É o único caso que vale a imunidade.
Todavia, a lei do ITR, que é a lei 9393 de 96, a lei do ITR, ela estabelece uma isenção para aquele proprietário que, tendo 2 ou mais imóveis rurais, na soma, eles não passem do conceito de pequena gleba de terra. E, evidentemente, desde que essas pessoas não tenham outros imóveis urbanos. Então, preste atenção. Pode cair na sua prova uma questão envolvendo ora a imunidade, ora a isenção. E a banca pode avaliar se você sabe quando é um caso de imunidade tributária, quando é um caso de isenção. A imunidade é o benefício que emana da Constituição, quando a Constituição proíbe a incidência do tributo. E a Constituição só proibiu a incidência do ITR quando a gente tem aquela situação que o proprietário rural tem um único imóvel de pequena gleba. Então, quando eu tenho um proprietário rural que tem 2 ou 3 pequenos terrenos que na soma não passam de pequena gleba, ele não tem imunidade, a Constituição não protege ele. Ele não é imune ao ITR. Repito mais uma vez, peço perdão pela insistência, a imunidade é um benefício que a Constituição dá para aquele pequeno camponês que tem um único imóvel de pequena gleba. Todavia, o legislador infraconstitucional percebeu uma injustiça. A injustiça que aconteceria se aquela pessoa que tem 2 ou mais imóveis que na soma não passam de uma pequena gleba fossem tributadas com ITR. Aí a lei do ITR, que é a lei 9393 de 96, essa lei concede uma isenção, uma dispensa do pagamento do ITR. O ITR incide, mas ocorre uma dispensa legal de pagamento, uma isenção, para aquele proprietário rural que, tendo 2 ou mais imóveis, na soma desses imóveis não se passa do conceito de pequena gleba de terra. Agora, para que ele goze da isenção, anote, ele não pode ter nenhum imóvel urbano. Só se dá a isenção nas hipóteses em que o proprietário desses 2 ou mais imóveis rurais, que na soma não passam de pequena gleba, se ele não tiver nenhum imóvel urbano. Tudo bem? Para que você não fique na curiosidade, vocês sabem quanto mede uma pequena gleba de terra? É simples. A definição de pequena gleba de terra está no artigo 2º da lei do ITR. Artigo 2º da lei do ITR. Bom, a depender de qual seja a área do Brasil, o conceito de pequena gleba de terra pode ser 30, 50 ou 100 hectares, ok? Então, vamos lá. Se esse imóvel rural estiver na Amazônia da direita, olhando de frente para o mapa, Amazônia da direita, Amazônia Oriental, ou no polígono das secas, se ele estiver na Amazônia Oriental ou no polígono das secas, até 50 hectares é uma pequena gleba de terra. Agora, se esse imóvel estiver na Amazônia da esquerda, Amazônia Ocidental, e aí você desce, ou no Pantanal, Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, até 100 hectares é uma pequena gleba de terra. Então, o imóvel rural é considerado como imóvel de pequena gleba de terra quando ele, estando na Amazônia da direita, na Amazônia Oriental, ou no polígono das secas, tem até 50 hectares. Se ele estiver na Amazônia da esquerda, que é a Amazônia Ocidental, ou no Pantanal Mato Grossense, Sul Mato Grossense, com até 100 hectares, ele é uma pequena gleba de terra. Qualquer outro lugar do Brasil que esse imóvel rural se encontre, ele é pequena gleba de terra se ele tiver até 30 hectares. Então preste atenção, um imóvel rural, ele é um imóvel de pequena gleba de terra quando ele tem ou até 30 hectares, ou até 50, ou até 100 hectares, ok? Qual é a importância de saber se ele é um imóvel de pequena gleba de terra? É porque se ele for o único imóvel desse proprietário, vigora imunidade de ITR. A Constituição proíbe a incidência do ITR quando o camponês, aquele homem do campo, tem um único imóvel de terra de pequena gleba. Repetindo para quem não anotou, quando é que um imóvel é considerado imóvel de pequena gleba de terra? Se ele estiver na Amazônia da direita, na Amazônia Oriental, ou no polígono das secas, até 50 hectares é uma pequena gleba de terra. Na Amazônia Ocidental, na Amazônia da esquerda, ou no Pantanal, Pantanal Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, até 100 hectares é pequena gleba de terra. Em qualquer outro lugar do Brasil, esse imóvel com até 30 hectares é uma pequena gleba de terra. Se o proprietário rural tem um único imóvel de pequena gleba de terra, ele tem imunidade do ITR, ok? PB, e se ele tiver 3 imóveis, cada um com 10 hectares? A soma dos 3 imóveis bate 30 hectares.
é uma pequena gleba de terra. Em qualquer lugar do Brasil, até 30 hectares é pequena gleba de terra. Então, se o cara tem 2 ou mais imóveis que na soma não passam de pequena gleba de terra, ele não tem imunidade, porque ele tem mais de um imóvel. Mas ele vai ter isenção de ITR. Ele recebe uma dispensa legal de pagamento, desde que ele não tenha imóvel urbano. Então, aquele proprietário rural que tendo 2 ou mais imóveis que na soma não passam do conceito de pequena gleba de terra e que não tem imóvel urbano, ele tem a isenção do ITR. Tudo bem? Esse foi o nosso tema de número 26, imunidade de ITR para pequenos camponeses, tá? E se você puder ir no título que eu dei ao tema 6, eu chamei de imunidade de ITR ao tema 26 para pequenos camponeses. Coloque, por favor, imunidade e isenção. Conserte o tema que eu ditei, que na verdade o tema deve ser imunidade e isenção de ITR para pequenos camponeses. Tudo bem? Vamos ao tema 27. Tema 27, direito constitucional. Tema 27, direito constitucional, poder constituinte, originário e suas características. Tema 27, direito constitucional, poder constituinte, originário e suas características. Tudo bem? Então, poder constituinte originário e suas características. Beleza? Bom, gente, o tema 27 é um dos temas mais importantes no direito constitucional, poder constituinte. Eu vou dar o corte para poder constituinte originário. Eu não vou falar aqui de poder constituinte derivado, nem o poder constituinte derivado reformador, nem o poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte originário, ok? Quais são as características do poder constituinte originário? Vamos lá? Bom, ele é um poder político e não um poder jurídico. Ele é um poder político e não um poder jurídico. O poder constituinte originário, que é um poder político e não um poder jurídico, é um poder dotado de inicialidade, ilimitação e incondicionamento. Os 3 Is: inicialidade, ilimitação e incondicionamento. Então anote, o poder constituinte originário, que é um poder político e não um poder jurídico, quer dizer, ele não se submete a limites jurídicos, ele não se submete a normas jurídicas que restringam a liberdade do seu exercício, que imponham limites à sua liberdade de atuação. Então, o poder constituinte originário, que só se submete a limitações políticas, da mente das decisões políticas fundamentais, como diria Carl Schmitt, dos constituintes. O poder constituinte originário, que é um poder político, ele é inicial, ilimitado, incondicionado. Eu vou explicar. Ele é também um poder soberano, hierarquizador e permanente. Ele nunca se extingue. Ele apenas entra em estado de dormência de eras em eras, até que ele volte a se manifestar quando ocorre o hiato constitucional, quebrando-se o diálogo de certa Constituição com a sociedade e surge a necessidade do feitio de uma outra Constituição. Ele não acaba nunca, ele só entra em estado de latência, de dormência. Então vamos repetir. Estou chegando em Fortaleza já, hein? Estou aqui no avião, já estou em Fortaleza. O poder constituinte originário, que é um poder político, ele é um poder inicial, ele é um poder ilimitado, ele é um poder incondicionado, ele é um poder soberano, hierarquizador e de caráter permanente. Essas são as características que mais comumente se perguntam em provas. Dizer que ele é um poder constituinte inicial, a gente atrela a própria ideia originário, inicial. Quando ele se exerce, ele vai inaugurar, com o feitio de uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica, uma nova era jurídica. A partir do seu exercício, se extingue uma era jurídica e se inicia uma nova. Com o exercício do poder constituinte originário, se revoga a Constituição em vigência, abrogando-se na totalidade a Constituição até então vigente e se inaugura com a nova Constituição gerada uma nova ordem jurídica. Então ele é o marco a partir do qual se inicia uma nova era jurídica guiada pela nova Constituição que se está instituindo. Então, inicialidade. Quando a gente fala de ilimitação e de incondicionamento, a gente quer dizer que o poder constituinte originário não se submete a limites de conteúdo nem a limites de procedimento.
A ilimitação significa a ausência de limites materiais. Quer dizer, o constituinte originário pode escolher a matéria que ele quiser para veicular no texto que ele vai redigir e na Constituição que ele vai apresentar, estruturar. Ele não se submete a limites de conteúdo. Então, ilimitação é a ausência de normas jurídicas limitadoras da liberdade de escolha do conteúdo da nova Constituição. Já o incondicionamento significa a ausência de condições para o procedimento da Constituinte ser conduzido. Não existe procedimento prévio, obrigatório, previamente estabelecido. Na própria Constituinte, os constituintes escolhem qual vai ser o procedimento. Então, a característica do incondicionamento significa dizer que não existe um procedimento pré-estabelecido que tem que ser observado, obedecido obrigatoriamente. Por exemplo, por que a Constituição brasileira foi votada uma única vez em sessão conjunta por maioria absoluta? Não existia previsão nenhuma que teria que ser assim. Os próprios constituintes, na Constituinte, fizeram essa escolha. Então, o poder constituinte originário, além de inicial e ilimitado, ele é incondicionado. Quer dizer, não existem regras de procedimento pré-estabelecidas que tenham que ser observadas obrigatoriamente, ok? A gente fala que ele é soberano ou supremo. Ele é o mais elevado, o mais magno manifesto de poder de um povo. É o poder que um povo tem de fazer a sua Constituição, de reinventar a sua ordem jurídica, de recomeçar uma ordem jurídica. Ele é soberano, supremo, ele fica acima de todas as demais manifestações de poder. E daí vem a ideia da hierarquização. O poder constituinte originário não se submete a um poder superior que o hierarquize. Ao contrário, ele dita regras de validade para as demais formas de manifestação de poder. Então ele é hierarquizador. Ele cria regras hierárquicas que têm que ser obedecidas. Quando se manifesta o poder legislativo para o feitio das leis, o poder normativo infralegal para o feitio de normas infralegais, o próprio poder constituinte derivado que se submete às regras estabelecidas pelo poder constituinte originário, ok? Então, quais são as características do poder constituinte originário? E esse é o nosso tema de número 28. Ele é um poder político e não jurídico. Ele é um poder inicial, ilimitado, incondicionado, soberano, também chamado supremo, hierarquizador e de caráter permanente. Tudo bem? Então esse foi o nosso tema de número 27, Direito Constitucional, Poder Constituinte Originário e as suas características. O tema 28 é no direito administrativo. Tema 28, direito administrativo. Anulação e revogação de atos administrativos. Anulação e revogação de atos administrativos. Então, tema 28, direito administrativo. Anulação e revogação de atos administrativos. Pode ser que a banca indague a vocês qual é a diferença de anulação de um ato administrativo e de revogação de um ato administrativo. A gente fala que a revogação é uma medida discricionária, privativa da administração pública, por via da qual o administrador retira do mundo jurídico um ato administrativo válido, que nasceu sem qualquer patologia, que nasceu válido, que segue válido, mas que pelo passar do tempo, em razão de algumas circunstâncias, se tornou inconveniente, inoportuno. Essa situação de um ato, meu querido amigo professor Silvio Soares, um ato que nasceu válido, que segue sendo válido, que não tem qualquer vício de legalidade, de competência, finalidade, forma, motivo, objeto, o ato válido, que em razão das suas características, da continuidade da sua eficácia, por alguma razão, passa a se tornar inconveniente, inoportuno para a administração pública, a administração toma uma decisão que ela não é obrigada a tomar, uma decisão discricionária de retirar do mundo jurídico esse ato, extinguindo-o. Essa medida de extinguir o ato jurídico válido, em razão de ele ter se tornado um ato inconveniente, inoportuno, supervenientemente, é o que se chama de revogação.
revogação do ato administrativo. Sobre a revogação, perceba algumas características essenciais que se perguntam em prova. Revogação é uma medida de retirada de ato lícito. Através da revogação se extinguem atos válidos, atos lícitos. Não há problema no plano de validade. O que a gente tem, eu não vou nem chamar de vício, é algo especial no plano de eficácia. O ato se torna inconveniente, inoportuno, no que tange a continuidade da sua eficácia. A revogação é uma medida de retirada de atos válidos do mundo jurídico, ao contrário da anulação, que vai servir como meio de extinção de um ato que não tem validade, que nasceu sem validade. Se o ato era válido na revogação, a revogação opera efeitos ex nunc, não há por que retroagir. Até o momento da revogação, todos os efeitos do ato são mantidos, porque o ato era válido. Então a revogação não opera efeito retroativo. Só quem pode revogar o ato é a própria administração, o judiciário não pode. Por isso a gente diz que a revogação é uma medida que se faz com base na análise do mérito, da conveniência, oportunidade e da continuidade do ato. É medida do poder discricionário. Então, só o poder executivo, só a administração pode revogar ato administrativo. O judiciário não. Revogação é uma medida que produz efeitos ex nunc, privativa da administração, para retirar atos lícitos que se tornaram inconvenientes ou inoportunos do mundo jurídico. A anulação é a medida de retirada de um ato que não nasceu válido. É uma via para extinguir atos que nasceram viciados na sua formação. Os atos anuláveis são atos que têm a chamada patologia genética de formação. O ato administrativo já nasceu viciado em desconformidade com a ordem jurídica. A anulação é o meio para que se possa retirá-lo do mundo jurídico. A anulação pode operar efeitos ex tunc e, como regra, até opera efeitos ex tunc, mas se preservam direitos adquiridos por terceiros de boa-fé em nome da segurança jurídica. Então, se a revogação opera efeitos ex nunc, a anulação, como regra, opera efeitos ex tunc. Se a administração quiser, de ofício, anular o ato ou perceber que ele não é válido, a administração pode, com base no princípio da autotutela. Mas se a administração não anular em autotutela de ofício, o judiciário, caso provocado, pode anular. Então, a anulação, por ser medida para a retirada de um ato ilícito do mundo jurídico, a anulação pode ser administrativa ou judicial. Então, compare. Revogação, eu retiro do mundo jurídico um ato válido. Anulação, eu retiro um ato inválido. Anulação, o ato nasce viciado. Revogação, o ato nasce perfeito. Revogação, só a administração pode. Anulação, a administração e o judiciário. Revogação, efeitos ex nunc. Anulação, em regra, ex tunc. Preservados os direitos adquiridos por terceiro de boa-fé em nome da segurança jurídica. É isso. Cumpro a pauta aqui, os 3 temas, 26, 27 e 28. Direito tributário, direito constitucional, direito administrativo. Galera, quem não segue aí do meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3. Se você que está aí ainda não é seguidor, fica o meu convite. Pedro Barreto, com 2T, Portal F3. Tudo bem? Um beijo a todos. Vou me despedir. Daqui a pouquinho eu estou em Fortaleza. Amanhã, aula top em Fortaleza, aula beneficente e gratuito. Hoje foi aqui em Belém, ontem foi em Manaus. Amanhã, Fortaleza. Sexta e sábado, Recife. Domingo, Maceió. Segunda, Aracaju, terça, Salvador. Estou rodando o Brasil, aviões aqui ó, de madrugada todo dia, levando aulão beneficente, arrecadando quilos de alimento para ajudar crianças que passam fome e ajudando vocês que vão fazer prova, ensinando uma série de assuntos super importantes para as provas de vocês. Amanhã eu espero vocês lá no Hotel Iate, ok? Para a gente bater um papo em Fortaleza, direito tributário, direito constitucional. Beijo, fiquem com Deus. Tenho que desligar aqui que o avião já vai decolar. Valeu, galera. Que Jesus abençoe a todos nós. E ó, segue lá o Instagram, tá? Pedro Barreto, Portal F3. Beijo.